Tem indicações da galera e tem indicações de mim para comigo mesmo. É a hora das leituras do mês aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriano Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com as leituras do mês. Muita leitura boa, teve indicação da galera, teve quadrinho que eu já estava lendo antes, continuidade, etc. Quadrinho que tá à venda lá no Sebo do Gil, né? Então fica ligado também lá. Enfim, se você não é inscrito, te inscreve. Essa frase muito chata que você já ouviu milhares de vezes, porque você está sempre aqui. Eu lhe agradeço por estar sempre aqui e peço perdão por te fazer ouvir essa frase muitas vezes. Vamos começar as leituras do mês com uma indicação do pessoal. Eu falei que eu ia vender esse quadrinho. O pessoal disse assim, ó, antes de vender esse quadrinho, você pega e se lê esse quadrinho é muito bom. Tô falando de Pílulas Azuis, de Frederick Peters. Bom, esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho sério, né? Não é de super-herói, não é aquilo que eu leio atualmente, né? E geralmente. Mas enfim, o que nós temos aqui? O autor, ele conta a história pessoal dele. Quando que ele conheceu uma moça lá, gostou da moça e tal, tá, beleza. Meio que se apaixonou por ela, né? O nome dessa moça é Cathy, ou Cathy, sei lá, né? Não sei, ele é francês, então deve ser Cathy. Enfim, azar. Daí ele começa a namorar essa moça e ele descobre que a moça é soro positivo. O que você faria no lugar dele? Sim, a pessoa tem AIDS, né? O que você faria, né? Ele, na verdade, diz, tá, fazer o quê? Acontece. Vamos continuar. E cara, é o relacionamento deles dois. E, cara, é, assim, ó, uma história surreal. Tem histórias que, por serem histórias reais, eu acho que elas têm um impacto maior na gente, e eu acho que é esse o caso de Pílulas Azuis, né? É um relacionamento que eu não consigo me botar no lugar do cara, é um negócio muito fora daquilo que eu consigo me ver vivendo, sabe? E acho que esse é o ponto mais surreal da história. Ele convive com isso, ele mostra que não é algo tão absurdo assim, não é algo tão ruim, vamos dizer assim, né? Ele convive com a doença junto com a namorada e tudo corre bem, sabe? Então tem alguns momentos que ele mostra uma simbologia dele tentando entender a doença. A moça, ela já tem um filho, então ele também tem a doença. Então nós vemos como que um cara vai lidar com isso, um cara que está entrando numa família praticamente que tem essa doença e é uma doença grave e ele aprende a lidar com isso junto com a namorada e vive uma vida normal. Cara, é muito bonito o quadrinho, tá? A arte é bem legal, tá? A arte ela é um pouco mais cartunesca, assim, esse estilo mais europeu, assim. É bem legal, tá? Eu acho que o grande mérito do quadrinho é o roteiro, é uma história muito bonita e pesada em diversos momentos. É bem legal, assim, realmente, pra mim é bacana, tá? Eu recomendo fortemente, principalmente pra quem, sei lá, quer ler uma coisa diferente. Eu acho que esse quadrinho aqui, ele é bem interessante, bem importante, mexeu comigo de uma forma específica, assim, porque é algo que eu nunca tinha parado para pensar e realmente aqui é de uma coragem muito grande, tanto viver isso quanto expor a história muito bem desenvolvida, muito bem feito, quadrinho muito bom. Gotham 1889, tem alguns quadrinhos aí que estavam na pilha lá das vendas, lá do Sebo do Gil, então que eu li antes de me livrar, né? Então esse aqui é um quadrinho do Batman, né? Ele é escrito pelo Brian Augustin, com arte do Mike Mignola, P. Craig Russell e Eduardo Barreto. Como seria o Batman na era vitoriana? A resposta é um homem morcego bem peculiar, que aqui ele tem que enfrentar então o Jack o Estripador, né, aquele serial killer lá de Londres, e um vilão muito pior do que qualquer serial killer, que é o conservadorismo. Então ele vai lutar contra um cara que ele quer impedir o avanço da tecnologia, né? Basicamente é isso. Então ele vai lutar, o Batman vai lutar contra esses dois vilões aí. Claro, são duas histórias diferentes, né? A primeira ali é aquela do Jack Estripador. Então, nessa história nós temos
a arte do Mike Mignola e finalizada pelo P.K. Russell, cara, fica muito bom a mistura dos dois aí. Eu acho que um dos grandes trabalhos, assim, pra mim é o desenho mais bonito do Mike Mignola, acho que eu já vi até hoje, tá? E o Eduardo Barreto, depois nessa segunda história, também é uma arte boa, assim, mas nada muito fora da realidade, né? O primeiro é bem mais interessante. Bom, a história não é nada assim, meu Deus, que história boa, assim. Mas no fim das contas é passável, tá? Não é um quadrinho assim tão bom quanto eu pensava que poderia ser. Também não é tão, assim, não é ruim, né? É algo passável, assim, é bem qualquer coisinha mesmo. Odisseia Cósmica, de Jim Starlin e Mike Mignola, de novo ele. Outro quadrinho também que estava na pilha de leitura e também que eu li. Então, aqui nós temos uma história em que o Darkseid fica eternamente, ele está em busca lá da sua equação antivida. O que acontece é que temos também, em paralelo ao Darkseid, tem o Metron, que é aquele cara da cadeira, né? E ele também está eternamente em busca de conhecimento, e nessa busca de conhecimento ele acaba encontrando algumas coisas sobre a equação antivida. O Darkseid percebe isso, e ele vai atrás do Metron. O Metron fica meio sequela por causa disso. Então o Darkseid percebe que nessa busca do conhecimento do Metron, ele acabou mexendo com a equação antivida, lá com algumas coisas ali, com umas forças estranhas aí do universo. Isso pode acabar causando a destruição de alguns sóis, de algumas estrelas ali ao redor do universo. E que por consequência pode levar à destruição do universo todo. Porque o que nós temos é a equação antivida em si, ela parece que foi alcançada ali, parece que o Metron teve contato com ela mesmo. Para evitar o fim de tudo, o Pai Celestial e o Darkseid se unem, formam uma equipe lá junto aos heróis ali da Terra, porque o Sol da Terra seria um desses pontos que seria explodido, né, para causar essa explosão universal. Então eles juntam alguns desses heróis com o Darkseid e o Pai Celestial, e eles vão se separar aí para defender esses sóis específicos aí de alguns planetas, para, enfim, evitar a destruição de tudo. O roteiro é do Jim Starlin, e quando que tem ópera espacial, ele é o cara para resolver isso, para fazer isso. Cara, o quadrinho é muito bom, tá? Ele forma pequenos grupos que vão salvar ali os seus sóis e tal. Daí eles têm algumas atividades em grupo aí que mostram que certos personagens são mais inteligentes que outros, alguns são um pouco cabeça dura, daí fazem cagada, enfim. São alguns personagens que fazem parte disso, eu nem anotei aqui, mas são diversos, tá? Tem Batman, tem Superman, tem o Lanterna Verde, o Ajax, enfim, são diversos heróis com bastante poder, inclusive, menos o Batman, né? Mas eles têm que salvar isso aí e, cara, tudo acontece bem legal, assim. A arte do Mignola tá muito boa nessa história, tá? Adorei a arte dele aqui. Também a dinâmica da narrativa, tá? Um espetáculo, assim, muito bom essa saga. Cara, é um quadrinho muito bom mesmo, tá? Não sei nem comparar, assim, com algum outro quadrinho, sei lá, da DC que tenha lido que seja tão bom quanto esse aqui. Pra mim, realmente, esse quadrinho aqui é um desbunde, tá? Realmente, eu adorei tudo que tá aqui dentro. É uma historinha fechada, não é uma historinha que viaja muito fora da questão, assim, criando uma expectativa muito enorme para ela com um desfecho ruim. Não, na verdade, ela tem uma expectativa e ela entrega aquela expectativa no final, e tudo bem amarradinho, tudo bem escrito. Realmente um quadrinho muito, muito bom. Mas eu não vou segurar ele na minha coleção, tá? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, ele ainda está disponível lá no Sebo do Gil. Talvez, quando vai sair esse vídeo, já tenha vendido. Então, você correria lá para ver se está ainda disponível. Se você não tem, se você não leu. Mulher Maravilha! Terra 1, volume 1, do Grant Morrison com Yannick Paquette. Os dois se reuniram aí, esses dois grandes autores, né, o Carequinha e o desenhista aí que desenha pra caramba, os dois se reuniram para fazer reescrever a história da Diana, né, fazer essa origem da Diana. Terra 1 sempre é um universo um pouco diferente. Eu realmente não li nada de Terra 1 antes desse aqui, esse aqui foi o primeiro que eu li.
Eu acho que eu até devo ter lido do Batman no comecinho, mas não segui muito adiante não. Mas aqui, da Diana, eu já botei à venda esse quadrinho. Inclusive ele também ainda está à venda, né? Na verdade nós temos uma intenção interessante, né? A intenção é boa deles dois, de mostrarem essa origem. Porém eu acho estranho. Tá? Eu vejo coisas estranhas, coisas desnecessárias. Daí vai ter gente que pode querer defender, vai ter gente que vai dizer que não, mas tá errado mesmo. Enfim, eu achei estranho diversos pontos, tá? Primeiro, ele sintetiza alguns dos melhores momentos aí, ele junta aquilo que tem de bom lá do George Pérez, por exemplo, com o Brian Azzarello, enfim, e algumas pitadinhas lá das coisas da Gayle Simone também, né? Na verdade tem uma pitadinha do Brian Azzarello, tem mais da Gayle Simone, mas enfim, ele tem essa união de todas as origens aí da Diana. Porém, tem algumas coisas assim de gosto duvidoso, por exemplo, deixar escancarado que as mulheres lá da Ilha Paraíso, todas elas eram lésbicas, que tem, quando chega lá o Trevor, a Diana pega no pau dele, tá? Falando no português bem dizido, ela diz assim, mas isso aqui serve pra quê? Sabe? Coisas assim, desnecessário, né? Eu acho que não precisava dessas coisas. Também quando que ela vai lá pra humanidade, pra tratar o Steve Trevor, né? Porque dá aquele caso do avião cair na ilha, daí ela pega o Steve Trevor, vai pra civilização pra tratar ele, porque não consegue tratar lá. Ele não poderia estar lá, daí a Hipólita diz que, mas ele não podia estar aqui. Tem toda aquela história também, que até nos filmes também mostrou que a Diana não pode querer competir com as irmãs dela porque ela é especial, daí explica por que ela é especial. Então, daí depois quando ela vai pra civilização, então ela busca ajuda lá das pessoas e ela é bem estranha e tal, ela acaba encontrando então uma moça lá, Betty Candy, que também é bem espirituosa, bem porra louca. Enfim, cara, e o pior de tudo, né? O desenho, caso você, caro amigo, saiba quem é Sasha Grey, olha pra Diana, vai ver a Sasha Grey. Então já dá uma coisa estranha ver isso aí, tá? Então, eu sei quem que é a Sasha Grey, peço perdão, né? Mas enfim, né? Não sei, talvez foda-se, né? Azar. Enfim, cara, pra mim isso aqui é passável, tá? Eu vou te dizer assim, não é ruim a história, mas tem esses pontos que eu acho que é meio desnecessário, sabe? Tem coisas que a gente lê e tu diz, mas não precisava. Enfim, tá? Mulher Maravilha Terra 1, é isso aí, pra mim. Justiceiro Max, bem-vindo ao bairro, de Vitor Gisler, Goran Parlov e grande elenco. Esse encadernado aqui, ele fecha a fase do Marvel Max, ali onde que tinha lá o nosso querido Garfienes, depois passou lá 2 caras, teve 2 outros arcos, daí tem esse arco final e a edição que fecha, tá? Tá aqui dentro. O Castle, ele tá indo para Nova Orleans, né? Tá indo de Nova York para Nova Orleans. Olhe no seu mapa agora para ver onde é que é esse caminho. Então ele tá passando lá no meio daqueles pântanos, né? Ele tá passando por ruas menores porque ele tá com o cara preso no porta-mala do carro, então ele não quer ser parado pela polícia, ele tá andando pelas ruazinhas vicinais, acho que é o nome dessas ruazinhas de merda aí. Daí, nessas ruazinhas aí, ele acaba encontrando quem? A família lá coisa lá do massacre da Serra Elétrica. Aquelas famílias loucas lá que a gente cansou de ver nesses filmes aí, tanto do Massacre da Serra Elétrica, aqueles lá do Rob Zombie também. São filmes trecheira, eu adoro, e daí o Justiceiro vai lutar contra essa família. Eu adorei, né? Obviamente, eu achei demais o espetáculo isso aí. Né? O que acontece é que daí tem, além do Justiceiro, né, tem uns jovens ali que estão passando por ali, e ele percebe que os jovens se foram, né? Os caras lá daquele posto, lá onde ele parou, que são um monte de gente estranha, obviamente pegaram os moleques. Então o Justiceiro vai pra lá e ele diz assim, puta que pariu, tenho que ir lá, vou ajudar os caras, porque eu sei que eles se deram mal nessa. Daí ele vai lá, ajuda os caras, daí tem gente lutando contra crocodilo, essas coisas aí, os caras querendo comer pessoa, de tudo quanto que é jeito que você possa imaginar. Enfim, é uma história muito legal, adorei, né? É a trecheira que eu adoro dos filmes de terror, desse estilo aí, com o Justiceiro matando esses caras. Não tinha como ser melhor que isso. Além disso, nós temos uma história lá, a edição final, que são micro histórias, né? São historinhas, assim, de 2, 3, 4 páginas cada uma, contando pontos específicos da vida do Justiceiro. Então tem alguns pontos que se passaram dentro do Marvel Max, outros que a gente sabe que é da origem dele, enfim, historinhas de coisas que aconteceram com o Castle.
Tem vários autores aqui dentro, tá? Então não vou me ater muito aos nomes, mas assim, tem uma história específica que é uma escrita pelo Peter Milligan, que ele dá uma retrospectiva na vida do Castle, ao mesmo tempo que mostra uma cartinha que a filha do Castle escreveu para ele lá antes dela ser morta, aí um dia antes ou no dia que ela acabou sendo morta lá no parque. Cara, é emocionante a história, porque mostra ali o amor da filha pelo seu pai e mostrando aquilo que aconteceu com ela, aquilo que acabou acontecendo na vida do Castle. E aqui, inclusive, mostra diversos pontos da história que aconteceu em Marvel Max mesmo, lá na fase do Garfienes e algumas coisas que aconteceram aqui no meio também depois. Cara, esse quadrinho aqui é um desbunde. Eu achei fenomenal, seja pelo arco aí dos carinha lá da família assassina, quanto por essa edição final aí do Justiceiro Max, que é demais. Quadrinho muito bom. Agora indo para X-Men, tava parado um pouco aí nas leituras de X-Men, né? X-Men 12 a 14, eu tinha parado lá nos primeiros arcos, né? E agora começando os segundos arcos. Bom, Novos Mutantes, né? Novos Mutantes nós temos então, depois do monte lá de Charupice que deu lá anteriormente, os mutantes lá que estão lá no espaço, eles acabam tretando com os Guardiões do Império Shi'ar. Então, nessa treta aí, que acaba não dando em bosta nenhuma. Depois nós temos lá a Dinamite indo lá para Nova Roma, não é Nova Roma do Sul, caso você seja gaúcho, sabe o que eu tô falando, mas é Nova Roma lá na Amazônia, lá aquele troço lá que tinha magma. Enfim, eles vão lá porque tem uns monstros caçando uns mutantes e eles não estão conseguindo fugir para Krakoa. Daí tem um desenrolado isso aí. Tá? Novos Mutantes eu não gosto, não consigo gostar. Carrascos, nós temos aí a Calisto, né, ela sendo convidada pela Emma Frost para fazer parte do Clube do Inferno. Além disso, nós temos o Bishop encontrando o corpo da Kitty, né, no caso a Kate, e avisa a Emma, daí a Emma fica putaça da cara com isso aí. Além disso, nós temos lá, aquilo aconteceu lá na missão em Madripoor, o Jaqueta Amarela, que é um novo personagem aí, que não conhecia ele entrou no Piro, e quando que o Piro chegou em Krakoa, meio que as defesas encontraram o Jaqueta Amarela, e daí dá lá uma loucura, eles pegam o Jaqueta Amarela, mandam de volta, fingem que ele cumpriu a missão na cabeça dele, enfim, dá umas loucuras lá, que na verdade, aqueles Verendi lá, mandaram o Jaqueta Amarela para se infiltrar em Krakoa lá. Enfim, dá uma treta violenta nisso aí. Carrascos até... O primeiro arco eu achei mais legal, aqui parece que não tá tão interessante. Bom, X-Men. Diversos mutantes que ainda estão sem poderes por causa ainda lá daquelas treta lá da Feiticeira Escarlate, para retomarem os seus poderes, eles passam por um ritual chamado Sacrifício, que daí um mutante luta e morre, né, lutando contra o Apocalipse. E então quando que esse mutante ele é revivido, ele volta com poderes. Então o Noturno ele fica se perguntando se isso aí é válido, tem toda aquela questão religiosa dele, se tá certo fazer isso, que alma, qual que é a moral e tal. Enfim, tem essa questão aí do Noturno e tem isso aí, desse sacrifício que está acontecendo com a Melody Guthrie, a irmã do Míssil, né, que ela tem poderes, então ela perdeu os poderes e daí ela tá passando por esse ritual aí. Lá em Novos Mutantes, tá? Lá aconteceu um negócio que eles pegaram um ovo da ninhada, que era um ovo que controlava a ninhada, não sei o que, e os Novos Mutantes voltaram para a Terra. E daí quando que eles chegam em Krakoa com o ovo, dá uma merda fenomenal, porque vem uns bichos gigantes cheios de ninhada, vem atrás deles, daí cai na Terra, dá uma loucura lá dentro, enfim, né? Um negócio meio bizarro. Quanto a isso, tá? O X-Men, pra mim, ele é mais legal. Essa primeira parte aí do Noturno, lá do sacrifício e tudo mais, eu achei mais interessante, muito mais interessante do que essa parte aqui do ovo, dos Novos Mutantes, e ninhada e etc. Aí que eu achei meio lá. Wolverine, volta a mensal do Wolverine, né? E aqui na mensal do Wolverine nós temos o Cartel das Flores, né? O pessoal que está fazendo drogas a partir daquelas plantas de Krakoa. E daí o Wolverine vai atrás disso. Nisso ele encontra um agente lá do FBI, enfim, um policial que está investigando esse caso. E daí eles descobrem que tem essa garota pálida, praticamente um mutante, né? Aparentemente é um mutante que está pegando aí, roubando essas cargas de flores de Krakoa para
fazer essas drogas. No fim a gente descobre o que é isso aí, né? Que tem um pessoal que tá fazendo isso, um pessoal que tem um pouco de ciúme de Krakoa, enfim, não quero dar muito spoiler, mas enfim, que mostra quem que tá por trás disso aí. Daí o Wolverine vai lá e ele ajuda esse policial, né? Que ele também tem problemas, a filha dele é doente, ela precisa dos remédios de Krakoa, daí tem toda essa questão que não é todo mundo que tem acesso, enfim. O quadrinho, assim, eu achei bem interessante, tá? É do mesmo autor ali da X-Force e gostei do Wolverine, tá? Assim como eu gosto da X-Force, né? X-Force, então, nesse caso, ela também participou da história aqui, tá? Porque ela ajudou o Wolverine, inclusive o Wolverine mata a X-Force aqui dentro. A X-Force, toda semana ela morre nos X-Men, né? Praticamente é isso. Excalibur é outra coisa que também não consigo gostar. Eles têm que caçar o lobisomem, né? Aqueles inimigos que tinha uma vez lá do Excalibur, que é tipo uns lobisomem prateado. Então eles têm que caçar lá um cara, tem lá na missão dele, lá eles têm que caçar isso porque o Apocalipse quer pra alguma coisa, né? Então eles vão lá e pegam um filhote daquele troço. É muito chato, eu não consigo gostar desse Excalibur, eu tô lendo só pra não pular mesmo. A X-Force, nós temos a Dominó, que ela perde a sorte dela e depois que ela foi sequestrada lá por uns caras, então ela acredita que eles roubaram a habilidade dela. Então eles vão atrás e descobrem que tem um monte de dominózinho, né? Replicaram o poder dela lá para os outros troços. Então ela vai lutar contra eles e tal, lá com a ajuda principalmente do Colossus. Depois disso, o grupo vai lá para Terra Verde, que é aquele país ali da América Central, acho que é, né? Que tem as plantas semelhantes com aquilo que tem em Krakoa, e daí devem ter uma treta anteriormente, então aqui eles vão novamente lá para ver por que sumiu, né? Essa civilização ela desapareceu, não aparece no mapa, não conseguem entrar em contato com eles. Eles vão lá, na verdade tem uma planta gigante lá, estilo Krakoa, lá dominando a cidade, lá o país em si. Depois nós temos o primeiro título do X-Men gigante, né? Que tem a Jean Grey e Emma Frost. X-Men gigante, Jean Grey e Emma Frost. Quando que a Tempestade enfrentou os Filhos da Câmara, ela ficou doente, né? Ela pegou uma doença. E daí a Emma e a Jean Grey entram na cabeça da Tempestade para tentar ver o que tá afetando ela lá dentro, né? Daí tem uma briga lá dentro e tem muitas páginas assim, sem balão, só com ação. É um quadrinho bem legal quanto a isso. Claro, graças à arte do Russell Dalterman, aquele cara que desenhou o Thor anteriormente. Cable também é outra série que está iniciando agora, é a do Cable. Aqui nós temos ele moleque, não sei o que aconteceu, tá? Não é o Cable completamente velho, ele é quase velho. E daí ele tá lá na ilha, e daí vem um bicho gigante, esse bicho gigante tem um graveto no pé, ele tira o graveto na verdade é uma espada, a espada pertence a uma raça de robôs interespaciais, que quando que o Cable pega a arma, ela meio que liga de novo, daí os robôs que estão lá no espaço se ligam e dizem assim, vamos para a Terra pegar a arma, daí eles vão vir pra cá. Não gostei muito, assim, não achei muito interessante esse começo aqui do Cable, mas, obviamente continuar acompanhando. Bom, em geral, assim, eu já vou dizer que em relação ao a primeira parte, já deu uma queda, assim, um pouquinho, tá? Aqui nos X-Men. Óbvio que você, se tá acompanhando a última edição ali que tá saindo na banca, você vai estar muito mais adiantado que eu, tô bem atrasado, né? Mas enfim, eu acho que já deu uma queda, assim, né? Já não tá tão interessante, apesar de ter ainda seus quadrinhos interessantes. Ainda é bacana pra mim, tá? Mas Novos Mutantes não dá pra ler. Carrascos deu uma queda. Excalibur não dá pra ler. E Cable eu achei meio mais ou menos, tá? Wolverine eu achei legal. Esse X-Men gigante espetacular. E o X-Men ali, então, meio a meio, né? E X-Force eu continuo gostando igual. Enfim, X-Men do Hickman eu vou acompanhar até o final do X-Padinhas lá, o X of Swords, né? Depois daquilo, não sei. Até ali eu vou ler, porque eu me comprometi, como que eu gosto do Hickman, e daí já deu essa treta que ele saiu fora, enfim. Assim, vamos ler com fé que vai dar tudo certo. Dylan Dog 20, O Feitiço do Tempo, de Claudio Chiaverotti e Conrado Roy. Uma moça fica vivendo o mesmo dia, que nem aquele filme, né, O Feitiço do Tempo, até o mesmo nome que tá aqui, aquele lá do Dia da Marmota, que o cara acorda todo dia é o Dia da Marmota, daí ele vai viver todo o dia eternamente.
Então a mina tá vivendo isso daí. Até que lá pelas tantas ela meio que se cansa de estar vivendo isso daí continuamente, e tem uns bichos ali ao redor dela, ela decide procurar a ajuda do Dylan Dog. E daí o Dylan Dog tenta ajudar ela, mas acaba o dia, ela acaba dormindo e acorda no mesmo dia. E daí tem que ir de novo lá e dar toda essa treta aí. Bom, enfim, parece que é um looping. E daí lá pelas tantas dá uma viradinha e a gente percebe que é uma coisa completamente diferente daquilo que se pensa da história. A arte do Conrado Roy, né? Ele desenha muito bem, eu adoro o desenho dele, assim, para mim ele até então era o desenhista que eu mais gostava dentro aqui, né? E o roteiro aqui dentro eu achei muito bom, principalmente assim, não posso dar o spoiler porque vai perder a graça, né? Mas no momento que dá a virada lá, o plot twist no final, explode a cabeça, é realmente muito bom. Para mim esse quadrinho aqui é um desbune, tá? Muito boa essa edição do Dylan. Dylan Dog, nova série 15, O Inquisidor, escrita pelo Fabrício Acatino, com arte do Luca Casalanguida. Michael Reeves, ele foi um diretor de cinema lá antigamente, ele fez poucos filmes, né? Ele fez 3 filmes, acho que foi. E daí ele acabou se tornando um diretor cultuado justamente porque teve poucos filmes e todos os filmes eram muito bons. Até o Vincent Price fez o último filme dele, que é um filme que é bastante citado aqui nessa história, né? Que no caso é um cara que caçava bruxas lá na época da Inquisição. Então nós temos essa história sendo abordada aqui dentro. Na verdade, um ator desse filme meio que encontra o Dylan meio que sem querer, e daí o Dylan, e aquele diretor lá, qual é que é, e tal, ele diz, pois é, tu vê, ele morreu de forma estranha depois de ter feito esse filme, e tinha um cara que produzia o filme, né, um produtor escondido, ele não queria se expor. Eu acho que esse cara tem alguma coisa a ver com a morte do Michael Reeves. Então o Dylan vai investigar isso aí, e ele acaba mesmo se encontrando aí, acaba confrontando um cara que ele tá caçando bruxas até hoje. O cara também faz essa caça às bruxas aí que nem tinha na época da Inquisição. A arte do Casalang daqui, pra mim, ela agora ele se tornou o cara que eu mais gostei da arte aqui dentro do Dylan. Ele tem um padrão de desenho bem bonito, assim, o traço dele é bem limpo, assim, bem legal. E quando que é um flashback, ele muda a pintura, né? É preto e branco, então ele faz só o traço no normal. E quando que é um flashback, ele bota mais sombreado. Então, cara, fica um negócio bem diferente. A arte dele é muito boa. E a história em si, ela é muito bem amarradinha, muito boa, assim, principalmente na parte do final ali, quando que dá aqueles plot twists que sempre dá no final. Também é muito legal. Tu entende que tem a ver o diretor com a história do filme, com a história aqui do Dylan, tá? Um quadrinho também que é um desbune. Para mim, os 2 quadrinhos que eu li esse mês do Dylan, os 2 foram espetaculares. Liguinha 18 a 22, né? A Liga da Justiça que eu tô lendo lá do formatinho. Então nós temos aqui algumas historinhas aqui dentro. Nós temos primeiro a saga do Ajax, né, do Caçador de Marte, onde que ele mostra um pouco da origem dele, né? Mostra como é que ele veio para a Terra, o que tem lá em Marte que tem a ver com ele, enfim, dá uma passada, uma origem ali do Caçador de Marte bem interessante, e a arte do Mark Badger muito boa, uma história bem legal essa aqui do Ajax. Além disso, nós temos uma história que ela foi picotada em diversas edições, que é do Cão Raivoso. É um vigilante que ele confronta um grupo de conservadores que estão destruindo algumas lojas que vendem pornografia ou coisas estranhas lá que eles não querem. Então tem essa luta aí desse personagem que eu não conhecia com isso aí. Tá? Mais ou menos, mais para mais do que para menos, né? Mas também nada muito fora da realidade. Na Liga da Justiça nós temos lá o Lorde Mangakan, que ele tá com o Senhor Milagre preso lá dentro da nave, e uma parte da Liga da Justiça vai atrás dele para pegar o Senhor Milagre de volta. Enquanto isso, o próprio Mangakan ali, ele decide que para matar essa Liga da Justiça aí, né, para parar de encher o saco, ele vai contratar um assassino, que é o assassino mais foda das galáxias, que é quem? Lobo. Sim, o Lobo, a primeira aparição do Lobo tá aqui. O Lobo, ele é um assassino que foi contratado
pra matar a Liga da Justiça. E no fim das contas ele quase entra na Liga da Justiça, porque a Liga da Justiça tá tentando contratar novos membros, e o Lobo cai lá, ele cai lá na sede da Liga da Justiça com uma porrada, inclusive um baita de um soco da nossa querida Grande Barda, e daí quando que ele cai lá, inclusive ele bate no Guy Gardner que volta, né? Porque o Guy Gardner tava manso, daí quando que ele dá esse esbarramento aí, o Guy volta a ser aquele cara chato, xarope de antes, né? Que é o que o torna tão legal. No fim das contas, toda a Liga da Justiça, aquela que tava lá com a Grande Barda e aquela que tava na Terra, vão lá pro Lorde Mangakan, meio que se junta todo mundo, e eles acabam parando em Apocalipse, que é onde que o Mangakan ia vender o Senhor Milagre lá pro Darkseid. O Darkseid que aparece e diz pra todo mundo, cara, saiam daqui antes que eu tenha que fazer alguma coisa. Então, basicamente, é isso a história. Muito boa, demais, né? A liguinha sempre é muito legal. O Esquadrão Suicida, ele tem novamente uma briga com o Jihad, que é aquele grupo de terroristas ali, e enquanto isso, a Waller, ela tem que se confrontar lá os caras que estão pedindo para ela ajudar a eleger um senador lá e tal. Ao mesmo tempo que ela tem que dar um upgrade na equipe, tem que melhorar e contratar uns novos membros aí, botar uns novos membros na equipe. Bom, liguinha bacana, como sempre, adoro, é uma leitura sempre bem interessante para mim. E para fechar o mês, um vídeo de 500 horas de duração, né, com o Reinado Sombrio, né? Eu tô continuando aí a parte do Reinado Sombrio, parte do Capitão América, né? Nós temos então aqui já passou a morte do Steve Rogers, tem muita coisa acontecendo ali com o Bucky. O Bucky consegue ajudar a Sharon Carter, né? Ele já tá de Capitão América, né? Ele ajuda a Sharon Carter. Ele trabalha junto com o Falcão e a Viúva Negra, né, para conseguir isso, e eles vão descobrindo mais sobre os planos do Caveira Vermelha, do Dr. Faustus e seus amigos. Além disso, tem uma edição especial no meio que conta diversas historinhas sobre o Capitão América, mostrando seu legado e etc. Vingadores Sombrios, né? Nós temos um ataque em Nova York que vem uns terroristas de Atlântida, né, de Atlantis, lá, sei lá, lá da terra do Namor, e daí o Namor se nega a lutar contra eles. Então o Norman manda o Sentinela, recém-ressuscitado, né, não sabemos nem se é o Sentinela, se não é o Vácuo, daí vai aquele cara ali, o Sentinela vai atrás desses monstros. E enquanto isso, o Norman vai ficando cada vez mais louco. Vingadores, né? Lá nos Vingadores do Bendis, o Doutor Estranho ele não é mais o Mago Supremo da Terra, porque ele usou magia proibida e ele está tentando descobrir quem que é o novo Mago Supremo. Daí eles têm um embate, né? A equipe dos Vingadores tem um embate com o Capuz nisso aí, porque os dois estão tentando procurar quem que é esse novo Mago Supremo. E no fim das contas, então, se descobre que o novo Mago Supremo é o Irmão Voodoo. Ah, o spoiler, foda-se. Gavião Arqueiro, né? O Gavião Arqueiro, nessa época, é o mercenário. Então, o mercenário quer matar gente, tá querendo matar gente, tá fazendo escambau, tá fazendo um monte de coisa. Então o Norman, ele pra meio que segurar ele, ao mesmo tempo dar um objetivo pra ele, ele manda o cara ali, o mercenário, ir atrás de um grupo chamado PPFS. Esse grupo é um grupo meio que de fachada pra prender terroristas, que é comandado pela Agência Nacional de Segurança. O que acontece é que no meio dessa treta aí, um senador é o líder dessa equipe e ele acaba sendo um morto. Então o mercenário ele é jogado no meio dessa treta toda aí e se descobre muita coisa do passado, que tem um vilão do passado do mercenário aí no meio dessa história. Era uma história diferente, tá? Eu gostei aqui, eu achei ela bem peculiar, ela saiu totalmente encadernada no Avante Vingadores 42. É bem interessante, gostei dessa história aqui do mercenário. Depois tem mais Vingadores do Slott, que ninguém merece ler isso aqui. Né? Eles se unem para combater o Inominável, que é um antigo governante dos Inumanos. Daí envolve uns heróis da China, daí tem uns heróis bem interessantes lá da China, mas enfim, é escrito pelo Dan Slott, isso aqui não dá. E para finalizar, a iniciativa. A iniciativa está sob a tutela do Norman Osborn, né? Eles estão fazendo as obras, fazendo as vontades do Norman, e o Norman encheu de vilão na equipe. Então o treinador controla ali, tá comandando todo mundo ali dentro. Só que, cara, às vezes perde o controle, né? Então o treinador tenta segurar a equipe aí do jeito que dá. Enquanto isso, os novos guerreiros batem de frente com algumas equipes aí da iniciativa, né? Que tem aquelas equipes aí que é uma para cada estado dos Estados Unidos. Bom, enfim, no Reinado Sombrio em geral é bem bacana. Realmente, assim, a única coisa que é ruim é os Vingadores do Slott.
por enquanto. Vamos ver aí na sequência o que tem. Era isso por hoje. Obrigado por ter assistido os 55 minutos de vídeo, hein? Se você ficou até aqui, escreva aí, hashtag eu aguentei. E era isso por hoje. Um forte abraço e tchau.